A Câmara dos Deputados trabalha para votar até o final de setembro o relatório da reforma política. Uma comissão especial discute várias mudanças, principalmente nas regras eleitorais, como a adoção do modelo distritão, o fundo para financiamento público de campanha e a restrição ao número de partidos, entre outras. Conversa comigo o Rodolfo Viana Pereira, que é professor da UFMG e doutor em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Coimbra. Bem-vindo, professor. Eu agradeço, à disposição. Rodolfo, o texto que está em discussão na comissão, na Câmara, supostamente seria para melhorar, né? Uma reforma pretende sempre trazer uma melhora naquilo que está dado aí. Na sua opinião, mas há muitas críticas sobre isso nesse momento, né? Há quem diga que vai piorar tudo. Na sua opinião, as distorções podem ser corrigidas com o que está sendo proposto ou você não vê essa possibilidade? Bom, existem várias distorções, em algumas delas o relatório do deputado Vicente Cândido, o atual, ele ataca e outras nem tanto. É importante dizer... Que é o relator, né? Isso, que é o relator, o deputado Vicente Cândido, é o relator atual da Comissão de Reforma Política na Câmara. E mesmo o relatório também passou por algumas mudanças. Existem mais de uma versão desse relatório do deputado Vicente Cândido. Mas eu diria que, por exemplo, em matéria de propaganda eleitoral, ele avança porque aumenta o tempo de propaganda eleitoral, que foi reduzido drasticamente nas últimas eleições de 90 dias para 45. Ao passar para 60 dias, não altera tanto, deveria, eu acho, ampliar muito mais. Acho que quanto mais propaganda eleitoral a gente tiver, melhor. Mas, pelo menos, não é tão radical quanto foi na última eleição. Em matéria de teto de gasto, um exemplo simples, ele também avança porque ele fixa teto de gasto agora a partir de um comparativo que é uma variável que são o número de eleitores dentro da circunscrição eleitoral. Acho que avança. Como assim? Só para clarear mais o que é isso. O que ocorria antes, vamos lembrar na época de financiamento de campanha, por empresas, que é o modelo que teve vigência até 2014, o que se tinha é que o teto de gastos de cada candidatura era fixado pelo próprio partido político. Então, na prática, não havia teto de gastos, não havia limite de gastos. Isso. Aqui nós já tivemos casos de partido político em Minas Gerais fixar teto de 14 milhões, 15 milhões para uma candidatura de deputado estadual. Na lei de 2015, que foi aplicada em 2016, esse teto foi baseado basicamente em 70% do que o candidato que mais gastou nas últimas eleições. Então, vamos imaginar que o candidato, em 2012, que foi as últimas, nós tínhamos 2016, portanto 2012, em 2012, o candidato a prefeito que mais gastou em Belo Horizonte foi X. Pega-se 70% disso e faz a atualização monetária e é o teto para as eleições de 2016. Mas isso gerava várias distorções. Um exemplo típico é São Paulo, onde o teto de gastos para prefeito de São Paulo ficou maior do que para governador de São Paulo. E isso ocorreu também em Belém, comparado com a cidade, no Pará, comparado Belém em uma outra cidade. Então muda-se a fórmula agora para fazer o cálculo com base, são vários critérios, mas, digamos, grosso modo, basicamente com o número de eleitores existentes. Então, o tanto de eleitores em Minas Gerais, para deputado estadual, para deputado federal, nessas eleições... Vai ter um limite per Vai ter um capita, limite, né? Exatamente. Então, avança. Agora, a grande polêmica do relatório, na verdade, é quanto ao sistema eleitoral e quanto ao financiamento da campanha. E aí eu posso dizer que num primeiro momento eu acho que avançava, por mais polêmica que fosse a proposta de sistema de lista fechada ou pré-ordenada, eu acho que é um sistema... Que era o que estava originalmente no relatório do Vicente Cândido, a proposta da lista fechada. Exato. Que é muito criticada, porque o que dizem que essa lista fechada, quer dizer, essa interpretação, que a lista fechada provoca, digamos, um caciquismo maior no partido, né? Só claro. Alguns poucos líderes têm controle dela para escolher os nomes e a ordem como eles vão figurar na lista. Basicamente, para o telespectador que não conhece em detalhes, a lista fechada ela é definida previamente ao registro de candidatura. Então o partido vai lá e faz a reunião e monta a equipe do partido, na convenção partidária. Essa equipe, então, vai ser formada por X candidatos. E o partido é que vai escolher quem vai estar na primeira posição, quem vai estar na segunda, quem vai estar na terceira e quem vai estar na quarta. Hoje em dia, a lista é aberta. Cada um disputa por si e o resultado da ordem hierárquica é feito depois da eleição. Ou seja, os mais votados nominalmente é que vão
compor essa ordem. Então, se a equipe, se o time conquistou 5 cadeiras, são 5 mais votados. Na lista fechada, são 5 indicados pelo partido. Claro que a crítica procede nesse sentido, poderia haver, de fato, um acirramento do caciquismo em que os partidos políticos colocariam, essa é a o grande receio da população em geral e da mídia também, né, que a mídia também bateu muito na lista fechada. Muito nisso. Ou seja, de colocar nas primeiras posições só aqueles parlamentares que ou estão sendo investigados ou que fazem parte da oligarquia partidária, que talvez não passassem como uma forma de proteção, né? Uma forma de proteção. Eu acho que isso é um argumento equivocado, por um lado. Porque se a gente comparar com a atual lista aberta, por mais que você tenha alguma chance de um candidato que saia da elite partidária ou da elite financeira, tem alguma forma de chance eleitoral? Na prática, isso é muito marginal. Ou seja, a gente finge que vive uma lista aberta quando a lista é fechada. Tanto é que a gente sabe que esses que ficariam na lista fechada nas primeiras posições estão reeleitos nos sistemas de lista aberta, já vêm sendo reeleitos durante muito tempo. A lista fechada, na verdade, ela mais que restringe o número de candidaturas, né? Exato. Porque o número é muito amplo, né? Objetivamente, o que eu acho positivo na lista fechada? Primeiro, os partidos têm que sair da coxia. Hoje eles ficam manipulando o jogo eleitoral, mas ficam escondidos dos bastidores da campanha eleitoral. O eleitor não sabe se o candidato dele pertence a qual partido. Se souber, ele não sabe para onde o voto dele vai, porque o voto não é para o candidato. Nas eleições de deputado e vereador, o voto passa pelo candidato, mas o voto é da equipe. Então o eleitor vota nos mais votados da equipe. Ele simplesmente atravessa o voto por um candidato e acha que está votando aquele candidato. Então o sistema acaba iludindo o eleitor. Então nesse ponto, a lista fechada é muito mais verdadeira com o eleitor, porque ela mostra de fato quais são as ordens de preferência dentro do partido. E um segundo ponto que eu acho muito positivo é que ela cria uma janela de oportunidade para partidos fazerem coisas diversas. Agora, nós estamos aqui discutindo uma coisa que já está sendo desconsiderada pelos deputados, esse modelo aí. Né? De fato, o que está sendo considerado para mudança no sistema eleitoral, para a escolha dos parlamentares, é o distritão. Sim. Né? Só para clarear o que é esse distritão exatamente e que impacto que ele vai ter na representação partidário se ele for aprovado, porque ele é bastante diferente do que nós temos hoje, né? Que é a eleição proporcional. Isso, vamos lá, o que está na mesa hoje é uma possível indicação do regime distrital misto a partir de 2022, muito embora isso também já esteja sendo questionado. Mas vamos colocar que seja o distrital misto. Mas vamos primeiro no regime transitório. Em 22. 22. Vamos no primeiro, que é o regime transitório, que hoje se pensa em ter, de fato, um sistema eleitoral transitório para 2018, para 2020. Quais são as opções que estão na mesa? A primeira opção é manter o sistema atual, talvez com alguns ajustes. Por exemplo, fim das coligações proporcionais, a gente pode falar isso depois, e algum tipo de cláusula de desempenho. São algumas das macro reformas no sistema atual. O que também não seria de todo ruim. Cláusula de desempenho... Cláusula de desempenho, ou seja, o partido, para ter acesso a fundo partidário e outras funções parlamentares, ele teria que passar um selo mínimo de votação nacional. Então, eu vou dar um exemplo. Se o partido eleger um deputado exclusivamente em um estado, o partido só elegeu um deputado federal. Elegeu um deputado federal, vou pegar os meus amigos lá do Rio Grande do Sul, elegeu lá. Mas ele não tem um selo mínimo de votação, ele não consegue amealhar votos nacionalmente. Se ele não bater um selo mínimo, que a discussão está sendo em torno de 1,5%, 2%, ou ele perde esse deputado, que não é necessariamente a proposta atual, ou ele vai ter um conjunto de restrições. Ele não vai ter dinheiro público do fundo partidário, ele não vai ter tempo de antena, rádio e TV, etc. Essa é uma possível modificação. E outro, fim da coligação, ou seja, quer lançar candidato a deputado estadual, federal e, na época das eleições municipais, vereador, lança sozinho. Não vai poder mais coligar para fazer aquele guarda-chuva de partidos para lançar nas proporcionais. E o outro modelo é o distritão. Sim, mas aí voltando, o que é o distritão? Como é que funciona e o impacto sobre a representação? Bom, o distritão é o pior modelo possível que poderia ser implementado numa situação política representativa atual. O que é o distritão? Ele aparentemente é muito interessante, porque ele é fácil de ser visualizado. E ele carrega um certo senso de justiça que todos nós, assim, né, o eleitor médio, enfim, qualquer pessoa pode achar que é justo. Que é o seguinte: Minas Gerais tem
77 vagas de deputado, 53 vagas de deputado 53. federal e 76 de estadual. Então vamos pegar as eleições de deputado federal do ano que vem, 53 vagas. Faça a eleição como hoje é feito, as pessoas podem votar nos partidos e votar em candidatos. No final das contas, as 53 vagas serão preenchidas pelos 53 mais votados na eleição. Tão simples quanto isso. Então, ou seja, puxa a lista dos mais votados, eles são eleitos. Que no discurso médio do eleitor é o desejo de todo mundo. Pô, mas eu votei foi nele, por que não? Exatamente, mas é preciso lembrar que o Brasil é um país continental, que nós temos 3 níveis de eleição no Brasil, nacional, estadual e municipal. É preciso lembrar que a gente é um país com muita diversidade e sistemas majoritários, como é o caso do Distritão, aplicados desse forma, sobretudo o Distritão, para representação parlamentar, pode piorar e muito a qualidade da representação. Explico porque é muito simples explicar isso. Porque é um jogo, perdoa a expressão, de cavalo grande, forte. É só quem tem dinheiro, é só quem já é político e só quem é celebridade que tem chance de ganhar. Então a renovação... A renovação pode cair muito. O risco de diminuição de representação de minorias é enorme para as mulheres, por exemplo, né? Nós já passamos uma vergonha mundial em termos de nível de representação de gênero no Brasil. Verdade. Só dar um dado, claro que a hipótese disso ocorrer é muito rara, mas esse sistema é tão complicado que um único partido pode levar todas as cadeiras. Imagina. Né? Então é um sistema que privilegia quem está no jogo e é um jogo muito pesado. Então, talvez até seja muito pior para aqueles que tinham receito com a lista fechada do que os efeitos da própria lista fechada. É um sistema antidemocrático, eu acho, um sistema bem complicado. Agora tem uma discussão também sobre o desperdício do voto. Sim, além disso, porque, veja, no sistema proporcional, que eu acho, com todas as suas mazelas, deve ser o aplicado para o Brasil, para a eleição de vereador e deputado, a ideia é que quem concorre perante o eleitor são equipes. Porque o sistema proporcional, na sua base, é um sistema que tende a valorizar, em tese, mais um conjunto de propostas, mais uma visão mais global da política representativa, enquanto os sistemas majoritários, eles são sistemas que, sobretudo aplicado ao legislador, que vão se basear muito na capacidade e na qualificação pessoal de cada um desses candidatos eleitos. Então, o que nós teremos é, de fato, os votos aplicados aos candidatos vencedores, ok, terão conquistado algum valor, alguma utilidade, digamos, de efeito prático. Todos os outros candidatos que não foram eleitos, o eleitor terá desperdiçado seu voto. Na lógica da representação proporcional, os eleitores, em tese, não desperdiçam o voto, em grande medida, porque eles votam na equipe. Então, muitas vezes, aquele eleitor, isso, digamos, a estrutura do sistema, o eleitor que votou num candidato, mas o candidato dele não foi eleito, se o partido elegeu um, a equipe elegeu um. É claro e que... a lógica da coligação, né? Aí o problema é que na coligação, isso dá uma certa bagunçada, né? Porque quando o eleitor, se o partido, se só tivesse candidatura... Mas aí também é a questão dos partidos, né? Que claro. Há coligações, assim, que por que A está se coligando com B? Exatamente. Né? A não tem nada a ver com B, então o eleitor elege, vota em A e elege B e fica assim, como isso aconteceu? É mais ou menos essa a ideia, né? Exato. Só para a gente avançar um pouquinho, falando de financiamento, porque a principal crítica que está sendo feita ao que está em discussão na Câmara é que os líderes políticos que estão lá, os eleitos, quem tem poder de voto lá, está trabalhando para se beneficiar. Então, nesse sentido, estão trabalhando com o Distritão, que não permitiria grande renovação, e também estão trabalhando em relação ao financiamento de campanha. Né? Há uma discussão sobre um fundo de financiamento público, que teria que seria bastante alto o volume de dinheiro, e tem também uma discussão sobre o retorno do financiamento privado. Isso eu queria que você comentasse. Pois é, veja aqui como é que as coisas são curiosas, né? Nós fizemos, o Brasil fez
uma guerra contra o sistema de financiamento empresarial. É claro, da forma como estava antes, não dava para ficar. Nós estamos vendo as mazelas de impactos no setor, sobretudo de contratação pública, em razão de um modelo de financiamento. Um modelo de financiamento que era muito ruim, por quê? Não intrinsecamente porque a doação da empresa é má, ou deve ser extirpada do sistema, mas porque a modelagem, ela existia no mundo dos excessos, ou seja, no fundo, quem comandava o financiamento de campanha no Brasil eram conglomerados empresariais, industriais de alto faturamento de setores muito específicos, né? Então, construtoras, agronegócio, banco, etc. Como não havia, na prática, limite real de doação para eles, porque 2% de uma JBS são 400 milhões de reais. Então, ela tinha 400 milhões de reais para doar para qualquer candidato. Então, na prática, a gente vivia a era dos excessos na doação empresarial. O que não é necessariamente um modelo de doação empresarial. A gente poderia ter, ao invés de simplesmente proibir tudo, que foi a solução que o Brasil adotou, inclusive via decisão do Supremo Tribunal Federal, ter tido um regime de transição, um regime mais regulado. Com um teto. Com a teto ideia nominal. seria um teto. CNPJ... até, sei lá, 1 milhão. Isso, ou eu diria até menos. Cada CNPJ doando 50 mil, 100 mil reais para a campanha. Esse número mágico ainda é difícil, mas essa é a lógica, né? Isso já significaria um avanço muito importante em termos de regulação do mercado. Na prática, hoje, as pessoas se assustam com a movimentação do Congresso Nacional. Como assim? Estão aprovando uma emenda, né, uma reforma, para incluir 3,5 bilhões de reais de financiamento de democracia? Aí nós, mineiros, perguntaríamos, uai, mas não é isso que eles queriam? Não é isso que nós queríamos? Afinal de contas, alguém tem que bancar a eleição no Brasil. O custo de uma eleição no Brasil é muito alto. Nós somos um país com 140 milhões de eleitores, nós somos um país continental, nós somos um país com vários cargos políticos. Alguém tem que bancar esse custo. Se a gente radicalmente exclui o financiamento privado das campanhas e cai para um modelo antagônico ao que existia antes, quem é que vai suportar isso? Somos nós contribuintes. Agora, tem uma discussão sobre o valor. Se fala em 3 bi, meio que é o que propõe o relatório, mas já se fala em 6 bi. Claro. Nós temos que lembrar uma coisa, 3,5 bi é só para o Fundo Especial de Financiamento da Democracia. Em nada vai ser alterado na proposta o fundo partidário, que é outro fundo público com recurso do contribuinte, basicamente, recurso do contribuinte. Então, nós precisamos decidir o que a gente quer no Brasil. Que é o que dá sustentação aos partidos. Que é o que dá sustentação aos partidos, mas que também pode, parte dele, ser aplicada em campanha. O que a gente precisa decidir, e aí a gente precisa fazer uma avaliação mesmo, bom, a gente quer ir para onde? A gente tem algumas opções. Ou é financiamento estatal, o que eu acho péssimo. Por quê? Porque você cria uma dependência do partido político do recurso estatal, os partidos daqui a pouco vão virar departamento de Estado. Você não sujeita o partido a um regime de concorrência de captação de recursos na sociedade. Ou a gente vai para o sistema de Caixa 2, que ninguém quer, ou a gente tem, de fato, um olhar mais coerente sobre o sistema de financiamento. Não tem para onde Mas o que seria esse olhar mais coerente? Reinclusão de doação de pessoas jurídicas num mercado regulado, aonde, por exemplo, pessoas jurídicas... Estabelecendo esse teto aí que você apontou. Eventualmente, alguns tipos de restrição para forçar a doação comprometida. Por exemplo, doou para determinados candidatos, sobretudo no majoritário, a empresa fica proibida de realizar contratação pública com aquele órgão. Enfim, existem mecanismos que podem gerar a doação de pessoas jurídicas nas campanhas, com teto de gasto, porque num mundo regulado, por mais que haja Caixa 2, você tem algumas questões. Por exemplo, se um candidato a deputado federal tem R$1 milhão para gastar no Estado, R$1 milhão é o teto. Pensando nos regimes de captação Caixa 1, né, ele vai poder escolher se ele capta isso na iniciativa privada, se ele capta isso no fundo partidário, se ele vai captar isso no outro fundo público, e é mais fácil fazer um certo tipo de controle em cima. Mas, de novo, aqui a gente está discutindo algo que provavelmente não vai ser, né? Assim, é muito pouco provável que haja agora clima no Congresso Nacional para aprovar doação de pessoa jurídica. Acho muito pouco provável. A tendência, então, é criar a criação do fundo. Essa criação do fundo ou, caso a ideia do fundo não passe na opinião pública de modo muito forte,
na verdade, mirar para o fundo partidário e inchar o fundo partidário. Só para a gente encerrar, na verdade tinha muita coisa para conversar com você, mas esse assunto sempre, a gente fica sempre devendo. Mas há uma discussão também, que não sei se vai muito adiante, mas existe uma pressão para que essa discussão seja acoplada a essa discussão sobre sistema eleitoral e mudança das regras eleitorais, que é a adoção do parlamentarismo. Isso tem a ver com essa crise monumental política que nós estamos vivendo, que não tem fim, né? Claro. Nós sabemos onde começou, mas a gente não sabe como vai terminar. Cada dia é um desacerto. Enfim, qual que é a sua opinião sobre essa proposta, né? Rapidamente, só para... Vamos lá, rapidamente. Eu acho que o sistema parlamentarista ele tem uma vantagem muito expressa, porque ele valoriza a função parlamentar. Eu acho que é isso que a gente tem que ter no Brasil. A gente deve revalorizar o sistema de representação parlamentar, portanto, Congresso, Assembleia e Câmara de Vereadores. Contudo, a nossa estabilidade mínima constitucional pós-88 foi feita num sistema presidencialista de coalizão, onde um presidente é muito forte e ele manipula, como a gente sabe, as regras de jogo político partidário dentro dos parlamentos. Os parlamentos acabam sofrendo um peso muito forte da mão do executivo. Se a gente olhar de modo cético, isso, de algum modo, resolveu a estabilidade política brasileira durante um bom tempo. Ou seja, um presidente muito forte, que implementa as medidas que ele quer, porque ele tem poder de agenda junto ao Poder Legislativo, e os poderes legislativos, em regra, viravam meras casas de certificação da decisão executiva. Agora, recentemente, de fato, a gente tem visto, né, a taxa de impeachment de presidente no Brasil é quase 50%, 50%, se não me engano. Mas no momento de crise é hora de fazer isso? No momento de crise não é hora de fazer isso, sobretudo porque o parlamentarismo, para funcionar, precisa ter um regime eficiente e racional de representação partidária. Nós temos 30 partidos representados, se não me falha a memória, representados na Câmara de Deputados. Pouco me importa se existam 1000 partidos, esse não é o dado. O dado importante é quantos têm acesso à representação parlamentar? 30. Como é que você forma a maioria eleitoral aí? Portanto, a gente pode ter um parlamentarismo. Se a gente teve um problema de presidencialismo de coalizão, implementando o parlamentarismo nesse sistema, a gente vai ter um problema de parlamentarismo sem coalizão. E como é que se faz um parlamentarismo sem coalizão? Um regime de instabilidade política. Ok, professor. Quer dizer, nós podemos rediscutir isso, mas não é bom que seja desse jeito, assodadamente, né? Muito obrigada pela sua presença aqui no Mundo Político, mais uma vez. Foi um prazer, sempre nos ajuda muito a pensar sobre isso. Sempre às ordens. Eu conversei com o professor Rodolfo Viana Pereira, da Faculdade de Direito da UFMG, doutor em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Coimbra e fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Nossa discussão aqui é a reforma política, mais reforma eleitoral, que está lá na Câmara dos Deputados em discussão e tem que ser resolvida até final de setembro. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.